Olá, nesse vídeo vamos resolver mais um problema sugerido por vocês lá pelo Google Forms. Dessa vez é um problema de cálculo, em que você deve resolver essa integral definida e a resposta esperada é e elevado a π sobre 4. Então vamos chamar a nossa integral de i, e ela vai ser dada por e elevado a x, 1 mais tangente ao quadrado de x, mais tangente de x dx. Bom, da trigonometria, sabemos que secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. E isso advém da relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x vai dar 1. Se eu dividir a equação pelo cosseno ao quadrado de x, você vai ter tangente ao quadrado de x mais 1 igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, que é igual ao secante ao quadrado de x. Então, de fato, né, vale que secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Um outro fato que você vai ter que utilizar aqui é que a derivada da tangente é igual ao secante ao quadrado de x. E bom, para provar isso, você vai precisar utilizar a regra do quociente. Então, a derivada de tangente de x é a mesma coisa que a derivada do seno sobre cosseno. Então, você vai fazer cosseno de x vezes cosseno de x, derivei o seno, multiplico pelo denominador e depois eu faço a subtração do seno pela derivada do cosseno, que nesse caso é o menos seno. E daí você divide pelo denominador ao quadrado. Daí você vai perceber que aqui em cima você vai ter o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, então, de fato, né, você vai ter 1 sobre cosseno ao quadrado de x pela relação fundamental ali no numerador e depois isso se transforma para secante ao quadrado de x. Então esse é o segundo fato importante, né? E quer dizer, você pode combinar esses dois fatos, porque secante ao quadrado, na verdade, é a própria derivada da tangente. Então isso aqui é bem legal. E isso já te dá uma pista do que vamos precisar para resolver aquela integral. Quando você envolve derivadas junto com a integral, normalmente você vai precisar da integração por partes. Então vamos ver como isso vai se aplicar nesse caso. Então você vai ter elevado a x, eu vou trocar esse 1 mais tangente ao quadrado de x para secante ao quadrado de x, só que eu posso trocar esse secante ao quadrado de x por tangente sendo derivado, né? Então você vai ter a derivada da tangente somada com ela própria. E agora você faz uma distributiva do e elevado a x, primeiro pelo tangente derivado e depois aplica a linearidade da integral e faz a segunda distributiva, que é pelo próprio tangente. E agora eu vou aplicar a integração por partes para essa primeira integral. Você vai ter elevado a x, tangente de x indo de 0 a π sobre 4, menos a integral de 0 a π sobre 4, derivada da primeira função, vezes tangente de x dx. E claro, né, eu ainda tenho que somar essa conclusão do primeiro retângulo com o que já tínhamos antes, que era a integral de 0 a π sobre 4 do e elevado a x, tangente de x dx. Aí você nota que essa segunda integral ela vai ser cancelada, porque quando você faz a derivada do e elevado a x, você vai obter justamente o próprio e elevado a x, né? Então essa é uma característica bacana da exponencial, e por conta disso você acaba ficando apenas com e elevado a tangente de x de 0 a π sobre 4. E aí, fazendo as substituições, você vai ter e elevado a π sobre 4 vezes a tangente de π sobre 4 menos e elevado a 0 tangente de 0. Bom, tangente de 0 nós sabemos que vale 0 e a tangente de π sobre 4 vale 1. Então, de fato, né, você vai ter o resultado da sua integral como sendo e elevado a π sobre 4. Uma questão muito legal, porque você vai ter que se utilizar aí de conceitos da trigonometria, regra da cadeia, regra do quociente para encontrar a derivada da tangente caso você não soubesse, relacionar com a relação fundamental da trigonometria e depois se utilizar da integração por partes, né, na sua versão mais explícita. Então, só para quem não sabe, a integração por partes vai dizer que se você tem um f de x que está multiplicado por um g' de x dx, isso aqui pode ser reescrito como f de x g de x menos a integral de f' de x g de x dx. Então foi isso que eu utilizei para resolver esse problema, muito bacana, e é o tipo de problema que envolve uma criatividade adicional. É isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima.